Bom, gente, boa noite a todos. Estou estou aqui mais uma vez, na verdade, para explicar e conversar aqui com vocês sobre os assuntos que a gente está passando do módulo de atendente de farmácia para vocês, tá bom? Então, assim, no decorrer da aula, como eu estou ministrando a aula sobre recebimento e armazenamento de medicamentos, é interessante que vocês possam estar vendo a aula, me dando feedback sobre a aula, de preferência um print, professor, estou assistindo a aula e tal, e dá um feedback da aula que vocês estão assistindo, tá? Então, mais uma vez, eu vou mandar o link para vocês, o link dessa aula sobre recebimento e armazenamento de medicamentos, onde vocês vão estar assistindo, tendo acesso diretamente à aula, né, pelo YouTube, pelo link que eu vou mandar a vocês, e vocês possam estar me dando feedback até segunda-feira, tá bom, gente? Para a gente estar colocando aqui no sistema o conteúdo administrado, né, no caso por mim, e também a presença, a participação de vocês, mesmo que seja de forma indiretamente, não presencial, mas de forma EAD, é interessante que vocês possam estar me dando feedback em relação às aulas que está sendo ministrada, tá bom? Mas por que tudo isso, professor? Justamente para vocês não terem problema com a frequência de vocês, tá, gente? Então é interessante que vocês possam estar me dando feedback sobre o conteúdo que vocês viram, tirando dúvidas, se caso tenha, tá? Mas é importante que vocês me deem o feedback de vocês, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre recebimento e armazenamento de medicamentos, né? Que geralmente a gente possa estar encontrando diretamente em todas as farmácias e drogarias que existem, tá? Então, desculpa, gente. Hoje a gente vai falar basicamente sobre o que é receber o teu recebimento de medicamentos e também como armazenar. Professor, de que forma que a gente vai armazenar tal medicamento ou tais medicamentos? A gente entende que existem diversos tipos de medicamentos, assim como a gente falou na aula anterior, falando de diversas formas e fórmulas farmacêuticas que existem também, né? Então, é interessante que a gente possa saber identificar, saber armazenar, obviamente receber e fazer a dispensação de cada medicamento que existem na farmácia ou na drogaria que vocês possam estar trabalhando, tá bom, gente? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje basicamente da infraestrutura das farmácias e drogarias, da logística de medicamentos, dos recebimentos dos medicamentos, da análise administrativa dos recebimentos, análises técnicas dos medicamentos, medicamentos sobre refrigeração, que seria basicamente as aulas, os temas, na verdade, que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá bom? Então, sobre as infraestruturas da farmácia e drogaria, gente, é bem simples. Toda farmácia deve possuir, no mínimo, as seguintes áreas ou salas, né, de preferência que possam estar existindo dentro de uma farmácia ou de uma drogaria, tá? Uma sala de limpeza, higienização e esterilização. Acredito que quase todas as farmácias que existam, de preferência, no mínimo, tem que ter essa sala de limpeza, de higienização e esterilização, tá, gente? Sala ou local de pesagem, é interessante que a gente possa entender sobre essa sala de local ou de pesagem, sala ou local de pesagem, que geralmente a gente possa estar encontrando diretamente dentro da farmácia de manipulação, até mesmo em alguns laboratórios de manipulação. Bom, gente, professor, pode existir numa farmácia comercial, uma farmácia comum? Pode, tá? Inclusive deve. Só que, querendo ou não, é mais comum a gente estar encontrando diretamente em farmácias de manipulação e também laboratório de manipulação. Bom, gente, sala de manipulação em invase exclusiva, como falei para vocês, não tão diferente da sala ou local de pesagem dos medicamentos, é mais comum também a gente poder encontrar, na verdade, nas farmácias de manipulação e nos laboratórios de manipulação também. Área para revisão, né? Isso a gente vê muito também em diversos tipos de farmácias, as farmácias industrializadas, de manipulação, enfim, que é o que a gente vai ver e falar já já também. E a área
para quarentena, rotulagem ou embalagem de medicamentos. Isso a gente também encontra em todas as farmácias, pelo menos para encontrar em todas as farmácias e drogarias, tá bom? Então, a farmácia ela deve dispor de área ou local segregada, identificado ou sistema que permita a estocagem de matérias-primas, né? Materiais de embalagem e produtos manipulados, quando for o caso. Em quarentena, em condições de segurança. Então, gente, basicamente, toda farmácia e drogaria deve ter essa área específica, né? Que possa identificar um sistema que permita a estocagem da medicação, a estocagem da matéria-prima da medicação, inclusive das embalagens e produtos que são feitos, melhor, que são produzidos, que são manipulados, então os próprios produtos que tenham vindo de uma indústria farmacêutica, tá? Então, é preciso ter todo esse sistema, né, de estocagem, de armazenamento, que seja ideal para guardar, no bom sentido da palavra, os medicamentos, seja industrializados ou até mesmo manipulados, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de sala de limpeza, higienização, esterilização, que seja ideal encontrarmos dentro de uma farmácia ou de uma drogaria. Eu acredito que de todas as salas ou áreas que eu falei ainda há pouco para vocês, a única que eu acredito que possa ter em todas as farmácias e drogarias é essa sala de limpeza, higienização e esterilização também. Aqui a gente tem uma sala ou local de pesagem, tá, gente? Como falei para vocês, geralmente é mais encontrado em farmácias de manipulação ou laboratório de manipulação, tá? Só existe farmácia comercial que existe? Sim. Não só existe, como deve ter esse tipo de sala ou local que possa pesar os princípios ativos de algumas medicações, tá, gente? Porque não falar de todas as medicações, mas é importante frisar, geralmente é encontrado mais em farmácias e drogarias, perdão, em farmácias de manipulação e laboratórios de manipulação. Área para revisão. Área para revisão nada mais é do que o estoque, como se fosse o depósito daquela farmácia ou daquela drogaria, tá? É interessante falar e frisar para vocês, gente, que toda farmácia, manipulação, drogaria, farmácia comercial, farmácia hospitalar, precisa e deve ter essa área para revisão. Porque mesmo que o medicamento esteja estocado, guardado, né, ele precisa ser revisto de forma se está próximo de vencimento, se o lote da medicação é realmente aquele lote de medicação, se aqueles medicamentos está tendo uma demanda muito grande ou não. Então, é importante ter essa área para revisão e verificação dos medicamentos que estão guardados ou estocados no almoxerifado, no depósito da farmácia ou da drogaria, tá bom, gente? Área para quarentena, rotulagem e embalagem, nada mais é do que frisando, ou vocês observando essas imagens aqui, gente, área para quarentena, rotulagem e embalagem são os testes que são feitos após os estudos que são realizados e tudo mais, onde são feitas as rotulagens, as embalagens dos medicamentos, né? Os medicamentos precisam ter ou estar em quarentena. Quando a gente fala quarentena, gente, não é algo baseado para a nossa vida de hoje, não, né? A gente está de quarentena e tudo mais. Mas é algo baseado nos estudos que foram feitos dos medicamentos, aqueles medicamentos que estão propícios a ser vendidos, a ser entregue à população, né, digamos assim, onde é feitas as rotulagens e embalagens desses medicamentos, geralmente encontrado mais em farmácias hospitalares, indústrias farmacêuticas e também como é o nome que me fugiu agora, ou então em laboratórios de manipulação, tá bom, gente? Existe uma lei, a lei de número 328, que fala: a farmácia tem que ter alguma área ou espaço especial para armazenar os medicamentos? Sim, né? A gente precisa entender, gente, e saber que toda farmácia e drogaria precisa ter uma área específica para guardar, né, armazenar os seus medicamentos. Por quê, professor? Porque geralmente, gente, quando chega mercadoria, que no caso são os medicamentos, dentro de uma farmácia, de uma drogaria, o ideal é que a gente possa vender, ou estar fazendo a dispensação dos medicamentos mais antigos,
né? Então, toda farmácia e drogaria trabalha da seguinte forma: quer dispensar ou vender os medicamentos mais antigos para expor nas prateleiras os medicamentos mais novos, os medicamentos que chegaram, os medicamentos que estão armazenados de uma forma correta, né? É importante frisar também e falar que todo medicamento que é guardado ou armazenado, que seja guardado e armazenado de uma forma segura, tá? Longe de problemas como insetos, sei lá, próximo ali de um lixinho, né? Enfim, que a gente possa, digamos assim, proteger, no bom sentido da palavra, os medicamentos que estão sendo armazenados e guardados naquele estabelecimento, tá bom? Naquela farmácia ou naquela drogaria. A resolução de número 328, que é a lei que eu falei agora há pouco para vocês, da Anvisa, foi criada em 22 de julho de 1999. Ela fala que estabelece os requisitos gerais de boas práticas a serem observadas na assistência farmacêutica, aplicada à aquisição, armazenamento, conservação e dispensação de produtos industrializados em farmácias e drogarias, tá, gente? Então, é importante que a gente possa dar e ter essa assistência farmacêutica aplicada a aquisições, né, sobre os armazenamentos e a conservação desses medicamentos em relação à dispensação dos produtos industrializados de farmácias em drogarias, mas sempre frisando os cuidados ideais aos medicamentos industrializados, ou até mesmo, por que não falar, os medicamentos manipulados e, obviamente, os insumos farmacêuticos que existam em diversas farmácias, drogarias, de modo geral. Bom, então, gente, estando na lei, a farmácia e a drogaria deve ser localizada, lembre, toda farmácia e drogaria deve ser localizada, projetadas e construídas com uma infraestrutura adequada às atividades desenvolvidas, né? O acesso deverá ser independente de forma a não permitir a comunicação com residência. Então, essa lei, ela assegura que toda farmácia e drogaria deve ter uma boa localização, uma boa sinalização, ser projetada e construída com uma infraestrutura adequada às atividades que serão desenvolvidas, né, dentro dessa farmácia e dessa drogaria. Porém, o acesso deverá ser independente de forma a não permitir o contato diretamente ou indiretamente com uma residência. Como assim, professor? A gente vê muito, gente, em farmácias de pequeno porte, até mesmo de médio porte, onde existam, teoricamente falando, aquela farmácia com contato direto com uma residência. Às vezes com um prédio, às vezes com uma casa, às vezes com um bar, com uma, sei lá, com a igreja, seja com o que for. É colado diretamente com essa, digamos assim, residência, tá? Então é importante frisar, gente, os cuidados que essa farmácia precisa ter de forma, né, independente, que não possa permitir essa comunicação entre residências, né? Seja uma casa, um bar, uma igreja, seja o que for, mas que não esteja esse contato, tenha esse contato direto ou indiretamente com alguma residência, né? A gente vê que em Teresina, farmácias de médio e grande porte, principalmente farmácias renomadas, que não é legal a gente falar o nome, mas farmácias muito grandes que nós mesmos conhecemos, né? Que se vocês observarem, gente, não existem muita residência, ou até às vezes as residências, ou algum estabelecimento ali, um pouco distante daquela farmácia ou daquela drogaria, tá? Então, existem algumas farmácias de médio ou grande porte aqui em Teresina que realmente levam em critérios essa lei, né? Essa demanda que a lei solicita, que a farmácia não tenha comunicação, contato direto ou indiretamente com algumas residências, tá bem? As instalações de todas as farmácias e drogarias, elas devem ser ou devem possuir superfícies como piso, obviamente, paredes, né? E, obviamente, o teto também. Professor, qual a farmácia que não existe piso, parede e teto? Pelo menos é para todas existirem, né, gente? Que possam ser de paredes, pisos e tetos lisas e impermeáveis, sem rachaduras, resistentes aos agentes sanitizantes e facilmente laváveis.
Quando a gente se refere a esse resistente aos agentes sanitizantes, a gente se refere a pequenos insetos, né? Traças, cupim, formiga, até mesmo barata. Enfim, são esses agentes que possam comprometer diretamente ou indiretamente a embalagem de uma medicação e, por consequência, a medicação daquela embalagem pode ter sido comprometida, tá bom? A área ou local de armazenamento deve ter capacidade suficiente para assegurar a estocagem ordenada das diversas categorias de produtos, tá bom? Então, gente, mais explicação para a quantidade de farmácias, não só aqui no nosso estado, como em todo o Brasil, estão também no fato de que o setor se modernizou. Ou seja, as empresas não oferecem apenas medicamentos, mas também produtos de beleza, higiene, alimentação e até mesmo algumas utilidades convenientes, né, digamos assim. Só que se a gente for levar em contrapartida, existe a farmácia e existe a drogaria. A farmácia em si, como já foi dito para vocês, inclusive nas aulas anteriores, a farmácia, de modo geral, ela pode tanto criar ou manipular seu medicamento como dispensar. Diferente da drogaria. A drogaria apenas vende o medicamento industrializado, ou seja, as indústrias farmacêuticas vendem os medicamentos às drogarias para as drogarias revender a medicação, tá? Professor, a drogaria pode manipular e vender os manipulados? Não. Já que ela não pode vender e muito menos criar os manipulados, o que é que ela faz? Ela coloca alguns produtos, como produtos de beleza, de higiene, alimentação, de modo geral, uma conveniência dentro daquele polo de saúde, dentro daquela drogaria. E sabemos nós que farmácia, drogaria, são polos de saúde, né? São estabelecimentos em prol da saúde da população, de modo geral, tá, gente? Então, é importante a gente frisar esses cuidados, que a farmácia e a drogaria é a diferença que elas trazem de uma para a outra, tá bom? Aqui a gente observa e vê, né, na imagem, uma farmácia de manipulação. Observa a iluminação, o teto, o piso, gente, as paredes totalmente impermeáveis, né, as divisórias das prateleiras, a exposição das medicações, de modo geral, né, explica também, vocês observam aí, os nomes de identificação de cosméticos, dermocosméticos, produtos artesanais. Então, é importante que todas as farmácias e drogarias possam seguir o critério da lei que foi dita agora há pouco para vocês, tá bom? Diferente dessa outra, desse polo de saúde, que não é farmácia, e sim drogaria, professor, mas aqui está mais com comércio, com supermercado. Realmente, gente, como é que eu posso falar para vocês? Essa imagem é um pouco intrigante porque não é mais um polo de saúde. Professor, mas lá no final, observe aqui na setinha, ó, tem o nomezinho farmácia, né? Então, é como se fosse um supermercado com um balcão de farmácia. Então, o que a gente possa dizer aqui não é nem farmácia nem drogaria, tem um supermercado. Observe, gente, é muita coisa, tem muita coisa aqui. Além do polo de saúde, que seria as vendas dos medicamentos, ó, que seria nessa prateleirazinha aqui, ó, certo? Então, aqui está mais para um supermercado do que um polo de saúde para vendas de medicamentos, dispensação de medicamentos, né? E aqui a gente vê, né, teoricamente falando, uma drogaria, né, onde a gente possa estar encontrando diversos tipos, ou por que não falar uma farmácia, né? Diversos tipos de medicamentos industrializados, tanto a drogaria quanto a farmácia, possa estar vendendo os medicamentos industrializados e manipulados à farmácia, tá? A drogaria não. A drogaria ela pode estar vendendo os medicamentos industrializados, por exemplo, nessa foto, mas em contrapartida também pode estar vendendo, dispensando diversos outros produtos, né, de higiene, de beleza, enfim. São os produtos que possam ser vendidos também dentro de uma drogaria, tá bom? E, por fim, aqui a gente tem como, por exemplo, uma farmácia hospitalar. Observem, gente, que todos os medicamentos são medicamentos tirados diretamente da sua caixinha, né, da sua embalagem original.
Então, são colocados aqui, ó, as cápsulas, os frascos, comprimidos, pomadas, tudo tirado da sua embalagem original, porque são fracionados de forma minuciosa, se é que vocês me entendem, né? Então, a farmácia hospitalar, já que a demanda de pacientes é muito grande, é uma demanda de pacientes, já, onde são pacientes, querendo ou não, fixos, né? Pacientes daquele hospital, onde vão requerer e precisar muito dos medicamentos. Por isso, a demanda de medicamentos dentro da farmácia hospitalar precisa ser fracionada, as medicações, justamente porque existe diversos, ou uma quantidade expressiva de pacientes dentro desses hospitais, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei os dados da Junta Comercial do Estado do Piauí, a JUSEP, né, que é um órgão que verifica, digamos assim, todos os dados de junta comercial do Estado, né? Então, a gente vê que a crescência do ano de 2015, a minha pesquisa, na verdade, que foi no ano de 2018, ano retrasado, ainda falta eu colocar aqui do ano de 2019 e 2020, mais ainda devido a essa pandemia que a gente está passando ainda, né? A gente sabe que a única área que não parou foi a área da saúde, mas sempre frisando os cuidados que a farmácia e a drogaria têm com a saúde pública, né, com a saúde da nossa população brasileira, de modo geral. Então, eu coloquei aqui a demanda, né, da Junta Comercial, alguns dados, de 2015 a 2018, 4 anos, onde teve uma crescência muito grande, gente, onde em 2015 abriram 39 estabelecimentos, 39 polos de saúde, farmácias ou drogaria. Em 2016 já teve uma diminuição, digamos assim, um pouco menor, onde teve 35 aberturas de farmácias e drogarias no ano de 2016. Em 2017, teve 60 aberturas de farmácias e drogarias, polos de saúde, né? E, por fim, no ano de 2018, 78 farmácias e drogarias abertas no nosso estado, né, gente? Então, se vocês forem contar aqui, deixa eu ver aqui quantas vai dar. 95, 103, 212, se eu não me engano, farmácias e drogarias abertas em apenas 4 anos, do ano de 2015 a 2018. Professor, mas é muita quantidade, realmente principalmente aqui em Teresina, na capital, gente. Isso a gente está falando do estado, de modo geral, né? Então, se você levar em consideração os interiores e principalmente a capital, a demanda de farmácias e drogarias é muito grande, a abertura desses polos de saúde é muito grande. Então, por que não focar nos estudos de vocês, né? Por que não focar na formação de vocês, na área que vocês vão trabalhar? Porque, gente, querendo ou não, é uma área que nunca parou, uma área que vem só crescendo. Não só no nosso estado, mas, de modo geral, em todo o nosso país, tá bom? Apareceu até um PIBzinho aí de Teresina, que é algo que o pessoal costuma até brincar, um meme, na verdade, onde a gente vê que empresas de telemarketing crescendo, farmácias crescendo, açaiterias, né, vendas de açaí também crescendo, hamburgueria crescendo e venda de celulares roubado, né, um meme, tá, gente? Só para descontrair um pouquinho, tendo esse nível aí de PIB, tá bom? Continuando a nossa aula, a gente vai falar agora da logística de medicamentos, né? Onde é responsável pela gestão eficiente do fluxo dos materiais e produtos, englobando não somente o transporte, mas também a gestão de estoques, a expedição, o processamento de pedidos, entre outros. Podendo ser desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes, né, de modo geral. A gente vê aqui, gente, todo o começo da matéria-prima, da extração da matéria-prima, até o consumidor final, que é nós, clientes ou pacientes, né? Querendo ou não, todo mundo já fez uso de medicamento. Não vem dizer que não, porque todo mundo já fez uso de medicamento, obviamente para ter seus cuidados à saúde. Então, em primeiro lugar, a matéria-prima, que ela é extraída de 3 reinos: reino animal, vegetal e mineral, onde são extraídas essa matéria-prima, feito todos os estudos mediante essa matéria-prima, e, por fim, chega aquela composição, aquela fórmula e forma farmacêutica, tá?
Segundo lugar, vem o encaixamento dos remédios ou das medicações, como vocês preferirem, onde são encaixados de forma totalmente simples, né? Onde sai da matéria-prima, a formulação do medicamento, até o produto final daquela medicação, e aí sim é feito o encaixamento, a embalagem dos medicamentos, né? Terceiro lugar, vem a distribuição, aí onde chega o distribuidor, né, junto com os transportadores para poder fazer a entrega ou a venda daquele pedido que foi solicitado por aquela farmácia ou por aquela drogaria, certo, gente? Então, para deixar claro para vocês, essa distribuição ou esse transportador nada mais é do que quando sai a medicação, né, os produtos da distribuidora, e entregar para aquela farmácia ou para aquela drogaria que está aqui em quarto lugar. Chegou na farmácia, na drogaria, é verificado lá na sua notinha fiscal, né, o lote do medicamento, a fabricação do medicamento, qual laboratório, se realmente foi aquele laboratório que a gente solicitou o pedido do medicamento, né? E, por fim, quando chega na farmácia, na drogaria, o quinto e último passo, no caso, é o consumidor final, seja o cliente ou o paciente, que solicita aquela medicação, né? Onde é comprado o medicamento e a gente, como atendente, melhor, vocês como atendente de farmácia, dependendo do medicamento, pode estar fazendo a dispensação do medicamento. Então, passo a passo, matéria-prima, encaixamento dos medicamentos ou remédio, distribuidor ou transportador, que faz a entrega, a distribuição dos medicamentos, né? Chegou na farmácia, na drogaria, a gente verifica todo o armazenamento, loteamento, fabricação, validade e, por fim, faz o consumidor final a entrega e a dispensação do medicamento, tá bom, gente? Aos clientes e pacientes. A armazenagem, gente, como falei para vocês lá no início, é importante que a gente possa aprender e saber armazenar os medicamentos. A armazenagem, no caso do medicamento, se compõe de um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem as atividades de recebimento, estocagem e guarda e a distribuição desses medicamentos. Então, o recebimento ele é dividido em dois aspectos, tá, gente? Ou em duas divisões, como vocês preferirem. É uma das etapas mais importantes do armazenamento, é o recebimento, né? Assim que a gente recebe, né? Melhor, assim que a gente recebe o medicamento, a gente precisa armazenar. No ato da conferência, quando a gente fala no ato da conferência, conferindo se realmente os medicamentos são aqueles medicamentos que foi solicitado no pedido, em que se verifica se os medicamentos que forem entregues estão em conformidade com as especificações, quantidades e qualidades previamente estabelecidas na nota fiscal e no pedido de compra. No recebimento, realizam-se dois tipos de atividade de verificação: o aspecto administrativo e as especificações técnicas do produto, ou seja, do medicamento. Os aspectos administrativos, gente, são três. É o recebimento, é a partir do momento que você recebe o seu produto que você solicitou, né, os medicamentos que você fez o pedido daquela distribuidora. Segundo, a estocagem e a guarda. E, por fim, a distribuição. Quando a gente fala em recebimento, é quando a gente recebe o produto, verifique se realmente aqui na nota fiscal vem tudo conforme você solicitou, é feita toda a estocagem nas prateleiras, ou seja, a exposição do produto, mediante a distribuição, ok? Continuando, as especificações técnicas já é um pouco mais detalhado. Então, as especificações dos produtos, se realmente o produto que você solicitou é o produto que está aqui nessa nota fiscal. Vamos supor, se eu peço o Rivotril, aí vem aqui o paracetamol, não é, no caso, uma especificação de produto. Ok, porque eu solicitei um Rivotril e veio o paracetamol. Está errado. Então, o pedido todo tem que voltar, né? Os registros sanitários do produto, se realmente está comprovado pela Anvisa, a Anvisa aprovou aquele produto que você solicitou. E, obviamente, o certificado de análise, o laudo de controle de qualidade. Então, o controle de qualidade tem que aprovar, vir na sua nota fiscal, que aquele produto está, ou passou por esse controle de qualidade, está pronto para ser feita a dispensação e a venda dele.
A estocagem aguarda, gente, nada mais é do que os cuidados com os medicamentos são práticas indispensáveis, podendo fazer a diferença no tratamento de saúde dos usuários, além de contar com a organização dos medicamentos em espaços pré-estabelecidos, a fim de obter segurança e rapidez na retirada. A segurança. É importante que todo medicamento precisa ter segurança. Proteção do medicamento armazenado em especial contra danos físicos, furtos e até mesmo roubos. Tem muitos pacientes ou clientes, não sei como vocês possam estar utilizando esse nome, né? Mas tem muitas pessoas má. Às vezes chega lá solicitando, rapaz, eu quero um medicamento que está bem naquela prateleira, né? Aí você vai perguntar, qual? Esse. Aí você olhou o medicamento, aí o paciente olha o medicamento, rapaz, deixa eu ver aqui no balcão, me traz aquele outro. O momento que você se vira, ele coloca o medicamento no bolso, ó, e sai. Então, precisamos ter esses cuidados entre roubos, furtos e percas, né, por danos físicos do medicamento. O medicamento desse vier a cair, né? A tampinha desse medicamento aqui trincou ou rachou, não sei. Esse medicamento não está pronto para ser feita a dispensação dele, porque ele foi lesado, a tampinha dele foi cortada, foi trincou, né? Então não pode ser mais vendido. Então é uma perca por dano físico da medicação. E isso diversos tipos de medicamentos. Por isso a segurança precisa ser importante, mediante um atendimento aos pacientes e, obviamente, a estocagem e a guarda dos medicamentos. A distribuição é o ato da entrega do medicamento ao paciente ou ao cliente, né? Prestando informações acerca das características farmacodinâmicas dos mesmos, bem como o estudo da posologia, verificação de interações medicamentosas e com alimentos, contraindicações, dentre outros. É importante a gente frisar, gente, que se você faz uso de uma medicação, não adianta você comprar a medicação X, sendo que você usa a medicação A, né? Pode ser que essa medicação A não seja compatível com a medicação X que você já vem tomando. Então, pode ser que tenha irregularidades de medicações, e seja, não são intercambiáveis, se é que vocês me entendem. Se eu tomo um medicamento A e B, eu vou comprar mais um para aquela tal doença, para aquela tal patologia. E pode ser que esse terceiro medicamento que você compra, o medicamento C, não contribua, né, no princípio ativo dos 3 medicamentos de modo geral. Então, o medicamento pode ser que desencadeia a desregularização do princípio ativo daquele medicamento que você já está utilizando. Então, é importante a gente frisar, senhor, senhora, a senhora está tomando medicamento, tá? Você já faz uso, já fez uso desse medicamento, você ter conhecimento da posologia, como é que vai utilizar, tudo isso é importante a gente informar ao paciente ou ao cliente que está fazendo o uso e a compra daquele medicamento, tá? Mulheres gestantes também não pode estar fazendo qualquer uso de medicamentos, principalmente devido à gestação. Bom, gente? E, por fim, a organização dos medicamentos na farmácia, na drogaria, como é que deve ser feito? Toda farmácia, gente, trabalha com vários medicamentos. Toda drogaria, obviamente. O que envolve diferentes fabricantes e diversas apresentações. Sendo importante a organização de prateleiras e gavetas para facilitar a procura pelo medicamento. Então, como é que eu vou armazenar essa quantidade de medicamento ou esses tipos de medicamento? Gente, se a gente for, melhor, se vocês forem observar, tiver essa visão de observador dentro de uma farmácia ou uma drogaria, vocês vão observar que existem diversos tipos de armazenamento de uma farmácia ou de uma drogaria. Observem só. Os primeiros, né, a organização de medicamentos, são 4. O primeiro é a maneira mais comum é organizar em estantes geral e gaveta, como vocês observam aqui na nossa prateleira, né? Organizar os medicamentos por ordem alfabética de A a Z, é importante, né, para facilitar justamente o contato direto que você vai ter com o medicamento a partir do momento que é solicitado o medicamento tal, né, para você fazer a dispensação. Terceiro, separá-los por grupo ou por laboratórios farmacêuticos ou seção em que se enquadram, né? Ou seja, esse medicamento foi comprado em laboratório tal, na EMS, né, que é uma distribuidora, um laboratório. Que todo medicamento seja guardado nesse EMS, né? Se seja comprado na Neoquímica, todos têm que ser guardados e qualificados ali, que se enquadram, na verdade, na seção daquele laboratório, tá? E, por fim, por fórmulas farmacêuticas. Como assim, professor?
Comprimido só comprimido, cápsula só cápsula, draja só draja, soluções só soluções, gel só gel, pomada só pomada e por aí vai. Tá bom, gente? É importante a gente frisar isso. Grupos de comprimidos, dragens, cápsulas e pastilhas que são especificamente da forma que a gente pode estar armazenando ou guardar os medicamentos. Grupos de ampolas injetáveis e orais jamais podem ser guardados junto com pomadas, com comprimidos, enfim. Grupos de medicamentos líquidos, suspensões, elixires e xaropes sejam guardados ou armazenados de uma forma só para eles, só para aqueles tipos de soluções, tá? Líquidos, no caso, né? Grupos de prêmios, pomadas, supositórios e gel também seja específico uma área só para ele, para esses tipos de formas farmacêuticas. Grupo de envelopes de comprimidos ou pós devem ser guardados em gaveta na parte externa, né? Sempre, exemplo, em gôndolas da frente da farmácia, ou seja, são aqueles medicamentos que nem sempre precisam de uma receita médica para você dispensar, assim como a S, sulfa, Eno-Guaraná, o Eno, né? Estomado, são esses medicamentos que, na teoria, não precisam de receitas médicas. Grupo de entorpecentes e psicotrópicos, os medicamentos de alto risco devem ficar em armários oxidáveis e sob a responsabilidade apenas do farmacêutico. Esses são medicamentos de tarja preta que necessitam ser controlados, ou seja, apenas por receitas médicas. Grupo de perfumaria, higiene e limpeza, isso já é mais para a parte de drogaria. Acessórios médicos e odontológicos precisam de prateleiras próprias na parte da frente da farmácia, justamente pelo acesso que é mais rápido a esses produtos, tá bom, gente? Medicamentos sobre refrigeração, que são eles, na verdade. Quais as referências de temperaturas dos medicamentos termoláveis? Antes de serem comercializados, todos os medicamentos passam por ensaios de estabilidade físico-químico internacionalmente conhecido, né? É a partir dessa análise que se determina o prazo de validade e as condições de conservação do medicamento. Essas informações devem estar na bula do medicamento, até mesmo em sua embalagem. Quando o medicamento já se encontra na instituição de saúde, dentro do hospital, da clínica, da farmácia, na drogaria, etc., fica na responsabilidade do farmacêutico garantir que as condições informadas sejam fielmente cumpridas, né? Mantendo a eficácia sem desvios de temperatura até o uso no paciente. Então, assim, gente, esses cuidados que toda farmácia, drogaria, polo de saúde, farmácia hospitalar, laboratórios precisam ter esses cuidados devido aos testes que esses medicamentos já passaram. Então, a insulina, o soro, pomadas, a própria bezetacil, né, ali, são medicamentos que precisam estar guardados num estabelecimento ou numa área totalmente refrigerada, né? Justamente para não ter problemas, obviamente, com esses tipos de trocas de temperatura. Então, não adianta você aplicar uma bezetacil ou uma insulina no paciente se ela tiver numa temperatura ambiente, né? Que ela esteja, de fato, na sua temperatura normal, onde são feitos os testes, né? E de modo refrigerado para poder facilitar, no caso, a administração do medicamento ao paciente e realmente ocorrer o que a gente espera que é o princípio ativo no organismo do paciente, tá bom? Aqui, gente, países que mais consomem medicamento, a gente está em 6º lugar, perdendo apenas pelos Estados Unidos, Japão, Índia, China, Rússia, e encontramos em 6º lugar. Isso é bom? Não, né? Assim, por um lado, a demanda dos brasileiros em procurar medicamento é bom no bom sentido de que os brasileiros têm os cuidados, pelo menos para ter os cuidados em relação às doenças que lhe aparecem, que lhe apresentam, né, no seu organismo. Por outro lado, sabemos que o nosso país é um país muito doente, né, por estar entre os 6 maiores aí, entre os 6 primeiros, na verdade, de consumo de medicamento, né? Então, hoje em dia, às vezes, o Brasil está sentindo uma enxaquecazinha, compra um batalhão de medicamento para poder aliviar aquela dor, né? De enxaqueca ou algo do tipo. Então, a importância de sabermos isso, gente. Porém, devido aos grandes riscos à saúde humana e ao meio ambiente, o descarte de medicamentos deve ser feito em pontos de coleta específicos, né?
para serem posteriormente encaminhados à destinação final ambientalmente correta. A PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece como obrigatoriedade o descarte correto de medicamentos. É feito campanhas, tá, gente? A Anvisa possibilita que farmácias e drogarias participem de programas voluntários de coleta de resíduos de medicamentos para descarte pela população. Aquilo que sobra, né? Às vezes a gente está tomando a medicação, tomei um antibiótico aqui, esse antibiótico ficou faltando 2 dedos para acabar, né? Digamos assim, mesmo tendo cumprido com o protocolo que o médico, né? O tratamento de modo geral que o médico me prescreveu. Tomei a medicação, não vou fazer mais uso, você possa estar fazendo desgaste desses medicamentos em alguma farmácia, drogaria que tem esse tipo de campanha, tá bom, gente? E, por fim, é isso. Falamos hoje da infraestrutura das farmácias e drogarias, as áreas específicas que toda farmácia e drogaria deve ter. Logística de medicamentos, organização dos medicamentos, como é que é feita a organização de prateleiras, enfim, das farmácias e drogarias. Os medicamentos sobre refrigeração e também os resíduos de medicamento. É importante, gente, que todo medicamento que você fez o uso, acabou o tratamento, é importante você descartar. Não é esperar adoecer de novo para usar o mesmo medicamento, tá bom? Próxima aula, a gente vai ver e falar sobre referências, né, medicamentos de referência, genéricos similares, teste de equivalência, disponibilidade, também intercambiabilidade de medicamentos, qual medicamento pode ser tomado com aquele outro medicamento, se eles vão ser intercambiáveis ou não, enfim. Vamos falar dessa aula na próxima semana, tá bom, gente? Então, beijão no coração de todos, fiquem com Deus, aguardem aí o conteúdo. Não esqueçam de me dar um feedback, não esqueçam de continuar respondendo o caderno de exercício de vocês, tá? Qualquer dúvida, manda aí mensagem para mim que eu estou disponível sempre, tá bom, gente? Um abraço, beijos, boa noite e até qualquer hora, gente. Tchau, tchau.